puder, feche teus olhos por um instante. Eu quero orar por você. Eu sei, como foi falado aqui, muitos de nós temos preocupações, ansiedades. Eu não sei como você chegou aqui, mas que nada possa te distrair daquilo que Deus quer fazer nessa noite. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Eu quero profetizar um tempo onde o Teu Espírito visite de forma poderosa cada pessoa nesse lugar. Que o Senhor tire toda a barreira, todo o cansaço, todo o impedimento para que a Tua voz seja ouvida. Nós nos rendemos a Ti como nós cantamos nessa noite. E que o Teu Espírito tenha liberdade de falar conosco, de nos transformar. Nós não queremos um evangelho que se torna uma rotina. Nós não queremos um evangelho que é um ritual. Nós queremos um evangelho que transforma as nossas vidas por dentro, que faz nova todas as coisas, que nos enche de esperança, que nos dá a alegria da Tua presença, que transforma as nossas vidas e transforma tudo que está à nossa volta. Em nome de Jesus, eu declaro que famílias serão transformadas, que a realidade da vida de muitas pessoas aqui serão transformadas pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, na última vez que eu estive aqui, para eu chegar, eu não sei se, eu acho que todos vocês têm consciência, mas o visto para o Japão hoje, nos últimos anos, ele é mais difícil que o visto para os Estados Unidos. Para um brasileiro tirar o visto lá não é simples. E nós tivemos muitas barreiras para poder conseguir tirar a primeira vez o visto. E conseguimos tirar, graças a Deus, ao pastor Luiz, com um certificado de elegibilidade. E daí chegamos, fizemos um trabalho, Deus começou a construir algo, Deus sempre nos falando da nação, orando por vocês. E quando chegou essa possibilidade de voltar, a gente era para voltar antes, mas teve a pandemia, tudo. Eu pensei assim, agora vai ser tranquilo, porque é a mesma coisa da outra vez, o certificado de elegibilidade. E daí fui lá, recebemos o certificado de elegibilidade, o pastor Luiz mandou, e fui no consulado. Quando eu cheguei no consulado, falou, não pode. Eu falei, por que não pode? Não, porque a lei mudou. A lei mudou depois da pandemia e agora você precisa de mais um documento para conseguir entrada no país. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu quero falar com vocês nesses dias de dois pontos principais que o Senhor me trouxe para ministrar o coração de vocês. A realidade do novo pacto que Jesus anuncia na ceia e a realidade da paternidade. São duas coisas principais que Jesus veio revelar ao homem. Deus como Pai, eu não sei se você sabe, mas todo o Antigo Testamento, Deus nunca é chamado de Pai. Ele era o Senhor dos Exércitos, era o Senhor que curava, mas a primeira pessoa que chama Deus de Pai era Jesus. E isso chocava as pessoas. Quem que é esse que chama Deus de Pai? Quem é esse que fala que é filho de Deus? Então tem duas revelações grandes que Jesus traz. Deus como Pai, e a outra é que havia um novo pacto desse Deus Pai com os homens. Havia um novo pacto. E quando há um novo pacto, há uma nova jurisdição. Há um novo ambiente jurídico, uma nova lei. E se há uma nova lei, ou a gente entende essa nova lei para que a gente possa entrar por ela e obedecer a ela, ou então a gente não consegue entrar. É igualzinho aconteceu comigo. Mudou a lei do consulado. Eu não podia querer entrar no Japão com as regras antigas. Eu não ia conseguir. Se eu não me adapto às novas regras, eu não estaria aqui hoje. Quantos estão entendendo? Se você não entende a realidade do novo pacto que Jesus disse, e você tenta entender a Deus com as bases do antigo pacto, do Antigo Testamento, você não vai conseguir acessar a plenitude de Deus como Pai. Você não consegue entrar nesse novo ambiente que foi inaugurado a partir da cruz. E qual é o problema disso? Passam a ser pessoas que estão na igreja, ouvindo o Evangelho, recebendo palavra, mas não conseguem desfrutar da plenitude de Deus. Porque fazem uma mescla das leis. Uma mescla de antigo pacto com novo pacto. Deus quer nos trazer clareza nesses dias, para que as mesclas saiam e a gente possa desfrutar plenamente do que Ele tem para nós nessa nova estação chamada Novo Pacto. Amém? Amém. Vocês entenderam? Amém. Tá claro para vocês? Jesus fala assim, olha, quando ele faz a ceia, ele fala assim, esse é o sangue da nova aliança, de um novo pacto.
né? Não mais da carne, do sangue, mas o pacto que é feito na palavra, no Espírito. Então nós precisamos entender a realidade desse novo pacto. E é sobre isso que eu vou falar para vocês nessa noite. O novo pacto, ele inaugura um novo ambiente que traz junto com ele a paternidade. A paternidade é inaugurada na Bíblia a partir do novo pacto. Tá claro isso para vocês? Então vamos lá. O assunto que eu vou falar parece complexo, mas se vocês entenderem a palavra novo e a palavra pacto, vocês já vão entender tudo. É simples de entender. Então me acompanha comigo. A palavra pacto, existem duas palavras na Bíblia que são traduzidas como pacto. No original, uma é barite, no original, e a outra é diateque. Parece complicado, mas não é. Vocês vão entender. O que é a palavra barite? Barite é usada só no Antigo Testamento. E diateque, a primeira vez que ela é utilizada é por Jesus, quando ele fala que vai fazer um novo pacto. Então vamos ver a diferença das duas. Barite significa contrato. Por exemplo, o pastor Luiz aluga esse prédio, então tem um contrato. Não tem um contrato de locação? Vocês quando compram um carro, quando vão contratar um serviço, não tem que fazer um contrato? O que está escrito no contrato? As regras de relacionamento entre duas pessoas. Você tem que cumprir algumas regras e o dono do prédio tem que cumprir outras regras. Quando uma pessoa casa, no casamento tem um contrato. A senhora é peruana, o seu marido é japonês. Mas tem um contrato que tem que ajustar vocês dois aí. Né? Com a cultura peruana, com a cultura japonesa tem um contrato. Isso é barite, é a palavra utilizada no Antigo Testamento. Deus, no Antigo Testamento, ele tinha um contrato com os homens. Olha, se vocês cumprirem as leis, então eu te concedo todas essas coisas. Se você fizer isso, então eu faço isso. Se você atentamente observar meus mandamentos, então virão sobre ti todas essas bênçãos. Alguém aqui já leu Deuteronômio? Isso é barite. Se chama meritocracia. Eu faço, então eu tenho direito. Agora, quando Jesus começa, ele fala assim, olha, não vou mais fazer contrato com vocês. Eu estou inaugurando um novo tempo. Agora a palavra é diateque. As duas palavras são traduzidas para nós no português, no japonês, no inglês, no espanhol, como pacto, mas não é. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, antigo pacto é barite, novo pacto, a palavra pacto, que é a mesma palavra quando a gente traduz como pacto, no original a palavra é diateque. E qual a diferença? A diferença é que diateque não é contrato, diateque é testamento. Você consegue entender? Qual que é a diferença de um contrato para um testamento? Um testamento você não tem que fazer nada. O testamento é um pai que deixou algo para um filho e que basta você ser filho para você ter direito ao testamento. Você não precisa fazer como no contrato, que você tem que cumprir um monte de coisa. Muda completamente a história. Diateque é testamento. Então, no novo, enquanto no antigo você tinha que fazer um monte de coisa para conseguir, no novo pacto, no diateque, a única coisa que você precisa para ter acesso é ser filho. Só que tem uma coisa, não é qualquer tipo de filho. A Bíblia fala que se nós somos filhos imaturos, em nada nós somos diferentes de um escravo. Nós temos que ser filhos maduros. E qual que é a palavra novo? Eu falei para vocês, se vocês entenderem novo e pacto, vocês vão entender já tudo. Então eu estou falando primeiro pacto, que é a palavra diateque, não é barite. Jesus inaugura um tempo de testamento e não de contrato. Isso ficou claro? Parece difícil, mas é simples, né? Agora vamos entender novo. Tem duas palavras também para novo na Bíblia. É a palavra neo e a palavra kainon. O que é neo? Neo é uma versão atualizada de algo que já existe. Eu tenho um iPhone aqui, ó. Esse aqui é o iPhone 13. É a versão mais atualizada de outras versões que já existem. Tem iPhone 12, tem 11, tem 10. Esse aqui é uma versão nova, neo, atualizada. Agora, o que é kainon? Kainon não é algo que atualiza o antigo. Kainon é algo inédito, que nunca se viu, que está se inaugurando.
Então, quando Jesus fala de novo pacto, ele não está dando uma sequência nos outros pactos. Ele está falando, eu vou começar algo novo. Não tem nada a ver com as coisas antigas. Por que que é novo? Porque não é para um monte de regra para o homem cumprir, para ele ser melhor. Eu vou dar ao homem a possibilidade de experimentar uma nova natureza. Do homem experimentar uma nova vida. E essa nova vida é uma vida de filho. Irmãos, se a gente entender que o novo pacto é algo novo, inédito, que pacto não é contrato, é testamento, já muda completamente a nossa percepção da Bíblia. Quando você olhar o Antigo Testamento e quando você lê o Novo Testamento, não todo, a partir da cruz, porque até a cruz não tinha sido inaugurado o novo pacto. Jesus caminhou ainda no Antigo Pacto, porque aonde se inaugura o novo pacto? A partir da cruz. Na verdade, mais exatamente a partir de Pentecostes, aonde o Espírito passa a habitar no homem. Irmãos, vocês conseguem entender a diferença? Moisés não tinha o Espírito Santo habitando nele. Davi não tinha o Espírito Santo habitando nele. Esses grandes homens de Deus, João Batista, não teve o Espírito Santo habitando nele. Mas nós hoje possuímos o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós. Esse Espírito nos dá a condição de sermos filhos. E se nós não entendemos isso, nós continuamos querendo agir com Deus como os profetas, como as pessoas do Antigo Pacto agiam. Então, se você prestar atenção, as músicas que a gente canta, a gente tem que ficar atento, porque tem muitas letras que são misturadas. As orações que nós fazemos, quer ver uma oração de Davi? Davi, quando estava em perigo, ele falava assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Deixa eu fazer uma pergunta para você. No novo pacto, essa oração tem sentido? Ele buscava fora a solução. Hoje a nossa solução está onde? Dentro. A gente cantou uma música em espanhol aqui no começo, falou assim: seja bem-vindo Espírito Santo. Faz sentido essa música? Sim ou não? Por que não? Porque ele já habita em nós. Ele não vai chegar na reunião depois. Quando você chegou, ele já chegou junto com você. Amém, amém. E às vezes, o que eu quero que vocês entendam é que a maioria de nós como igreja não entendemos isso. A gente acha que o Espírito Santo ele entra e sai como se fosse um demônio. Não, ele veio habitar em você, ele mora em você. Sabe o que acontece? Nem que você, quando ele faz uma aliança com você, ele veio habitar em você, ele não sai mais da tua vida. Ele não entra em você durante o culto e quando você vai trabalhar ele vai embora. Então você falar seja bem-vindo Espírito Santo não faz mais sentido no novo pacto, porque ele se tornou um com você. Ele não volta para entrar na tua vida. Quantos estão entendendo? Amém. Você consegue perceber que é uma coisa simples, mas que muitas pessoas fazem confusão, porque a gente trata Deus que nem o Antigo Pacto, como um Deus externo. Ele não é mais externo, ele se tornou um conosco. Ele passou a habitar em nós. E isso nos dá a condição de sermos filhos. Filhos. Agora, essa revelação do que é ser filho, Deus é tão incrível que ele cria, ele constrói a família num formato que existe a figura de um pai e existe um filho para nos ensinar de forma prática o que é uma realidade espiritual. Agora, quando nós naturalmente temos dificuldade com os nossos pais ou com a figura do homem, a figura paterna, o que isso vai acontecer? A gente vai ter com dificuldade para entender a Deus, porque Deus é pai. Se o meu pai natural foi uma pessoa má, foi uma pessoa que me abandonou, foi uma pessoa que me feriu, o que eu vou achar? Que Deus também, nos momentos de dificuldade, me abandonou. Nos momentos em que eu errei, Deus não me ama porque eu errei demais. E a gente transfere para Deus as nossas impressões ruins, ou até boas, do nosso pai natural. Se o teu pai foi um cara muito bonachão, você fazia tudo errado, ele não te corrigia, você acha que com Deus é assim também, você pode fazer tudo errado, Deus vai me... Então a figura de pai é a primeira imagem de Deus que a gente tem. E a paternidade espiritual é uma maneira de Deus nos alinhar para entender, olha,
mesmo você sendo filho, você precisa aprender o que é ser cuidado por alguém. Deixa eu te perguntar uma coisa, no novo pacto, você vê em algum momento a Bíblia apresentando as pessoas como pastor e ovelha? Lembra que o novo pacto começa quando? Quando? Depois de Pentecostes. Então vamos separar aqui. Não é Novo Testamento que é Novo Pacto. Jesus caminhou no Antigo ou no Novo Pacto? Antigo, né? Depois da cruz, ele ressuscita, o Espírito vem habitar em nós, ali inaugura o Novo Pacto, pastor Luiz. Desse momento em diante, o que você vê na Bíblia? Algum homem chamando de pastor e as pessoas de ovelhas? Ou você vê a maioria dos textos falando de apóstolos que chamam as pessoas que discipulam de filhos? Se você vê o apóstolo Paulo chamando a Timóteo, ele chama Timóteo de minha ovelha ou meu filho? Você vê o apóstolo Paulo falando com Tito, ele chama Tito de ovelha ou de filho? Você vê qual igreja que você vê e fala assim, o pastor da igreja tal ou o apóstolo da igreja tal? Por que o Novo Testamento, o Novo Pacto inteirinho, são figuras de pais apostólicos cuidando de filhos espirituais e a gente transformou a igreja numa igreja de pastor e ovelha? Você consegue entender isso? A igreja, ela caminhou numa distorção da realidade bíblica. Quando você cuida das pessoas como ovelha, você trata todo mundo como um rebanho. Agora, quando você trata cada pessoa como filho, você entende a individualidade de cada pessoa da mesma maneira como Deus nos vê. Agora, deixa eu te falar uma coisa, o que é mais fácil para eu encher uma igreja lotada de pessoas? Eu tratar as pessoas como rebanho ou tratar como filho? Como rebanho. Agora, tratar cada um na individualidade dá trabalho. E por que a gente sai da verdade bíblica para algo que é mais simples? Porque facilita para os homens montarem estruturas que cresçam, que atendam aos seus interesses, porque a igreja não é isso. A igreja é um corpo, onde tem a figura de um pai e tem filhos, e cuidar de filhos dá trabalho. Eu tenho 2 filhos, o Caio e a Bruna. São completamente diferentes um do outro e requerem minha atenção, meu cuidado, meu amor. Então, da mesma forma que meus filhos espirituais, os pastores de quem eu cuido, como o pastor Luiz falou, dá trabalho, você precisa dar atenção, você tem que entender que o pastor Luiz é uma pessoa, o pastor Roberto é outra pessoa, Nancy é uma pessoa, Margarete é outra, não pode cuidar de todo mundo igual. E Deus cuida de cada um de forma diferente. Se nós não entendemos isso, a gente transforma a igreja numa organização comercial. Deixa eu ver o que eu faço aqui para dar mais resultado financeiro, de crescimento, e você começa a produzir uma indústria e não uma casa paterna. A igreja é uma casa paterna e por isso os nossos corações precisam ser curados para que a gente possa entender o que é ser filho. Irmãos, quantas pessoas eu conheci ao longo da minha vida no ministério? Eu tenho 25 anos de ministério. Eu estou com 49 anos de idade, desde os meus 20 e poucos anos de idade eu tenho ministrado a palavra. A quantidade de pessoas que eu vi que tem marcas profundas na sua vida, causadas pelos seus pais, por antigos pastores, pela figura de liderança masculina, são inúmeras. Temos pastoras lá na igreja que foram abusadas pelo seu próprio pai. Você imagina a dor de uma pessoa dessa para conseguir entender Deus como pai? Ou Deus nos cura, ou nós nunca vamos conseguir entender essa realidade do novo pacto. Quando você pega a passagem do filho pródigo, é exatamente isso que a gente está vendo. São 2 filhos. Um que sai porque quer fazer as coisas do seu jeito na vida. E o outro que fica, está dentro da casa, está dentro da igreja, mas não desfruta do que é ter um pai. Estava lá, mas não consegue entender o que é ser filho. Será que nós hoje estamos aqui como aquele filho que ficou dentro de casa? A gente vem à igreja, a gente está na igreja, mas a gente não sabe entender o que é ser filho. Nós não desfrutamos de tudo que nós temos como herança, do testamento que já está lá, porque somos imaturos. Quantos estão entendendo? Amém? E você sabe que eu ia fazer a introdução, acabei já falando um monte de coisa. Vamos ler Romanos 8:19. Olha que poderoso que é esse texto, agora que vocês estão entendendo melhor a situação do novo pacto e dos filhos.
Romanos 8,19. Vou pedir até para o pastor Luiz ler com essa voz alta. Eu nunca tinha visto você cantar. Você canta bonito, hein, pastor? Canta não. Lê pra gente Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém. O que a criação anseia? Repita comigo. A criação anseia. Vamos, gente, vocês estão aqui? A criação anseia a revelação dos filhos de Deus. O que a criação anseia? A revelação de quem? Dos filhos. A criação anseia, a Bíblia fala que a criação anseia a volta de Jesus? Não. A criação anseia morar no céu? Por que a gente só fala disso? Porque a gente se exime da responsabilidade de fato do que a criação anseia. A criação não anseia a volta de Jesus. A criação não anseia morar no céu. A criação anseia que nós, que somos igreja, que somos filhos, nos revelemos ao mundo. Porque quando a gente se revela ao mundo, a gente revela Cristo ao mundo. Aleluia! Mas é muito mais fácil a gente se esconder através de uma palavra que fala assim: não, Jesus vai voltar e vai levar. Sabe por quê? A gente está falando em outras palavras: eu quero que o mundo se lasque, eu quero eu me salvar. Então essa mentalidade de uma igreja que não entende a responsabilidade que tem de revelar Deus ao mundo. Se nós conseguimos amar as pessoas, nós vamos ter desejo de que elas conheçam o Cristo que a gente conhece, não que a gente vá embora e que elas fiquem. Então a criação, a terra anseia para que nós como igreja possamos entender o que é ser filhos, pastor. Não que a criação não anseia pela igreja evangélica. Na verdade a criação, o mundo está farto da igreja evangélica, porque a gente se tornou religioso, a gente parece que a gente se isola num mundo que a gente não sabe mais falar com as pessoas, a gente tem uma língua própria e a gente não sabe mais amar as pessoas. Eu estava esses dias na academia onde eu e meu filho treinamos, e por sinal o dono, ele é descendente de japonês, e ele estava passando muitas dificuldades, ele tinha muita dificuldade com o pai dele. E o japonês é mais fechado, né? Mas não é muito de se abrir. E ele começou a conviver comigo, e sem eu falar nada para ele que eu era pastor da minha igreja, ele começou a se abrir comigo. E a mãe dele, que também vai nessa mesma academia, chegou para mim e falou assim: Cristiano, eu sou budista e sou médium e espírita. E eu vejo espíritos, eu falo com espíritos. Ela falou assim: mas eu preciso te dizer que tem algo na tua vida que eu não sei explicar, porque está fazendo muito bem para o meu filho. Eu poderia ir na sua igreja? E eu falei: lógico que a senhora pode. Sabe o que eu falei para ela? Eu só olhei para ela e demonstrei amor por ela. Aquilo começou a produzir transformação na vida dela e na vida do filho. Agora, nós como igreja, às vezes a gente rejeita as pessoas. Nossa, está amarrado em nome de Jesus. É médium espírita, eu sou evangélico. E a gente se prende numa placa e a gente deixa de manifestar a vida de Cristo às pessoas que estão desesperadas pela revelação de quem? Dos filhos. Dos filhos. Se eu sou filho, se eu sou maduro, se eu tenho consciência que o Espírito Santo habita em mim, eu não tenho medo da pessoa, seja ela espírita, seja ela o que for. Eu consigo manifestar o amor de Deus ao mundo. Eu consigo produzir transformação no ambiente onde eu estou, seja na família, seja no trabalho. Agora, hoje a gente vê um monte de pessoas falando que são crentes, que frequentam a igreja, mas aonde vão produzem divisão, aonde vão produzem confusão, aonde vão produzem atrito. Não. Se nós somos filhos e somos maduros, nós carregamos o espírito da reconciliação. Então nós somos reconciliadores. Reconciliadores do quê? Dos homens com Deus. Reconciliadores dos homens com os homens. De pais e filhos. Nós carregamos o espírito da reconciliação, porque nós precisamos entender isso aqui. A criação anseia pela manifestação dos filhos. Meus irmãos, se vocês puderem entender isso, eu já volto feliz para o Brasil. A criação não anseia
pela volta de Jesus. A criação não anseia. Quem anseia pela volta de Jesus são os crentes egoístas. Mas a criação anseia para que os filhos se revelem. A criação anseia a manifestação de filhos maduros. Vamos ler Gálatas. Fala um pouquinho mais de filhos em Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Vocês estão me entendendo? Está claro para vocês? Amém. Amém. A minha preocupação é que vocês entendam. Gálatas capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Olha que interessante esse texto. Ora, digo que por todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha aqui, quantos aqui são filhos, entenderam nessa noite mais claro ainda que você é filho de Deus? Amém? Agora, o que a Bíblia diz aqui? Se você é filho, mas não é maduro, em nada você é diferente de um servo. O que a Bíblia está querendo nos dizer aqui? Olha para quem está ao teu lado e fala assim, é importante que você amadureça. Olha para quem está perto de você, fala para o teu marido em japonês assim, ó, é importante você amadurecer. Você tem que amadurecer. Amém? Amém. Por quê? Porque se nós não somos maduros, estamos debaixo de tutores, curadores até um tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos. Olha outro texto importante. Mais um texto importante para desmistificar algumas coisas. Quantos de nós olhamos para o futuro achamos que a plenitude dos tempos está lá na frente? É verdade ou não é? Olha, quando chegar a plenitude dos tempos, o que a gente acha? O que a maioria dos crentes acha que é a plenitude dos tempos? A volta de Jesus. Isso foi incutido na nossa cabeça. Ele vai vir, vai acabar com todo o sofrimento. E a gente esquece da responsabilidade que nós temos como igreja de produzir transformação hoje. E o que esse texto diz? Que a plenitude dos tempos é um evento futuro? Não. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou, está no futuro ou no passado? Deus enviou. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? Para resgatar quem estava no antigo pacto, debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Olha o que esse texto está dizendo. A plenitude dos tempos não é algo futuro. A plenitude dos tempos foi a transição do antigo pacto para o novo pacto. A gente saiu da condição de alguém que cumpre lei num contrato e de quem se tornou filho e agora tem um testamento. Você conseguiu entender o poder disso? Esse momento da história, a Bíblia chama de plenitude dos tempos. E sabe o que acontece? Muitos de nós não entendemos que esse momento foi o momento mais importante da história. Sabe por quê? Porque a gente ainda não tem a revelação do que é ser filho. Você não tem a revelação do que é ser filho, porque muitas vezes a sua experiência de ser filho foi dolorosa. A sua relação dentro de casa com teus pais não foi boa. Então você não gosta dessa palavra, você não entende o que é ser filho. E Deus quer nesses dias produzir uma cura no teu coração com relação a ser filho. Porque ainda que o teu pai tenha falhado, Deus não falhou. Ele te ama e Ele quer se revelar a você como um pai de amor. Amém? Amém. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, vocês já não são mais servos, mais filhos. E se são filhos, também são herdeiros de Deus. Amém? Amém. Então, a paternidade é mais do que um nome. A paternidade é uma aliança entre pai e filho. Porque você pode ser filho, se você não tiver uma aliança com seu pai, você não desfruta. O Caio, hoje, ele desfruta de uma realidade que ele não desfrutava. Eu me lembro que um dia eu estava andando, agora eu vou corrigir o que eu expliquei errado uma vez que ele falou. Um dia eu estava andando com ele de carro e falei assim, como eu queria hoje, né, ter a maturidade de hoje com a mesma idade de você com 19 anos. Como eu queria poder hoje, com a maturidade que eu tenho, que eu entendo hoje,
poder voltar e entender o que eu entendo hoje com 19 anos de idade. Daí ele falou assim para mim: pai, para você isso é impossível, mas eu posso hoje com 19 anos ter a sua maturidade com 50. Basta que eu decida te ouvir e te obedecer. Eu fico, uau, que coisa tremenda. Um filho, ele pode ir mais longe do que o pai quando ele decide ouvir e obedecer, porque daí todo o caminho que um pai trilhou de maturidade, ele transfere para o filho, e o filho mais cedo consegue aprender algumas coisas e evitar algumas coisas. E quando isso diz respeito à fé, o que Deus vai gerando no espírito pode ser transferido no espírito. Então não importa se eu estou aqui ou se eu estou no Brasil e o pastor Luiz no Japão. Se eu estou no Brasil, Roberto e a Nancy no Japão. Quando se posiciona como filho, tudo que Deus está gerando no espírito é acessado no espírito. Por isso que quando nós fizemos uma aliança, olha o poder de uma aliança, aquilo é transferido no espírito, mesmo sem um monte de tempo junto. O que eu ouvi o pastor Luiz dizer? Algo mudou na nossa vida. Sabe, você pode estar nessa igreja por muito tempo e as coisas continuarem do mesmo jeito, até o momento que você decida olhar o pastor Luiz como uma figura de um pai. E daí você se submete como filho. E toda a bagagem, maturidade espiritual que está sobre ele, você acessa como filho. E daí você pode avançar. Você pode evitar problemas que você teria, porque você está ouvindo e se sujeitando a alguém. Você está me entendendo? Amém? Vamos ler mais um texto. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 5. Vou pedir de novo ao pastor Luiz ler para mim. João 5, do 16 ao 24. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Irmãos, esse texto nos dá dois principais pilares do que faz uma pessoa ser filha. Preste atenção. Jesus, a palavra diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Tudo que o pai lhe pediu, ele obedeceu. Então, qual que é a principal característica de um filho? Obediência. Segundo, tudo que um filho faz, ele faz debaixo do envio de um pai. Jesus fala assim: eu fui enviado pelo meu pai, e tudo que eu faço porque eu ouvi o meu pai me dizer. Então existem duas características de um filho: ele é enviado pelo pai e ele é obediente ao pai. Qual que é o oposto disso? Existem duas figuras que vieram do céu e produziram transformação na terra. Um foi enviado e foi obediente. O outro foi precipitado e desobediente. De quem eu estou falando? Quem que a Bíblia fala que foi precipitado do céu para a terra?
Satanás. Então, existe uma característica que demonstra se você está caminhando como filho ou se você está caminhando debaixo de uma influência maligna. Quando você é precipitado para você não espera um pai te enviar, você está debaixo de um espírito. Quando você sabe obedecer, respeitar o tempo, esperar que o teu pai te envie, você está caminhando debaixo de um outro espírito. Irmãos, eu estou aqui hoje enviado pelo meu pai espiritual, pelo meu pastor. Eu obedeço, eu não faço as coisas de mim mesmo. Quando você faz as coisas, não, eu vou fazer assim mesmo, eu não quero mais esperar. Isso é coisa de menino, precipitado. Agora, quando você sabe ouvir e obedecer, quando você recebe um envio e você é comissionado a fazer, então sim, você aprendeu a ser filho e caminha no mesmo espírito de Cristo Jesus. Você não é precipitado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a maior revelação de Deus da nossa vida, você só vai entender com clareza o que é o amor de Deus, quem é Deus, o que é ser filho, a partir do momento que você permitir que o teu espírito seja transformado em ter a disposição de obedecer, de se sujeitar, de respeitar os tempos. Porque a Bíblia fala o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele fala assim: irmãos, eu era como um menino, e quando eu era como um menino, eu pensava como um menino, eu agia como um menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. O que Paulo está falando? Paulo está falando da infância dele? Paulo está falando quando ele era criancinha? Não, Paulo está falando que teve um período da vida dele, da fé dele, quando ele era judeu e perseguia e matava as pessoas achando que ele estava agradando a Deus, que ele era um menino insano nos seus pensamentos, porque ele achava que isso podia ser positivo para Deus. Mas ele fala assim: o dia que eu cheguei diante, que eu tive uma experiência com Deus, e qual foi esse momento? Quando ele se encontra com Cristo. Cristo é a própria revelação do Filho. Se você teve um encontro com Cristo, você vai entender o que é ser filho. O seu coração é curado. Se você tem um encontro com Cristo, você sabe perdoar inclusive o teu pai que falhou com você. E o teu coração é sarado e você consegue entender Deus como pai. Um pai que ama, um pai que cuida, um pai que, apesar dos problemas e dificuldades que possam ter acontecido na sua vida, ele não te abandonou. E quando você entende esse amor de Deus como pai, então seus olhos se abrem. E Paulo fala assim: então eu deixei as coisas de menino. Uma pessoa amadurece quando ela aprende a ser filho. Eu creio que os dias que nós temos hoje e amanhã, como o pastor Luiz chamou, uma imersão, essa imersão é principalmente para que a gente possa amadurecer como filhos. Filhos maduros, que entendam a responsabilidade que nós temos como igreja. Você sabe que, eu nem vou falar a conversa que eu tive com o pastor Luiz aqui, não vou dar spoiler, né, pastor Luiz, do que a gente estava falando aqui, mas eu creio que vocês vão viver um tempo muito novo como igreja. Eu creio que vocês vão se multiplicar, porque vocês vão começar a entender que vocês não podem mais ficar calados. Há um mundo que anseia pela manifestação dos filhos. Vocês precisam manifestar o amor de Deus, vocês precisam falar desse Jesus que está transformando a vida de vocês. E tem coisas que vocês não vão nem precisar falar, vão olhar nos teus olhos e falar assim: o que aconteceu com você? Eu tive uma experiência e eu vou te levar num lugar onde a minha vida mudou e pode mudar a tua. E vocês vão ver que Deus vai começar a acrescentar pessoas nesse lugar. Esse lugar vai ficar muito pequeno em muito pouco tempo, se vocês entenderem o que é ser filho. Amém? Amém. Agora, eu queria começar esse primeiro dia orando para que todas as marcas que você carrega no teu coração como filho possam ser curadas. Amém. Todas as dores, todas as experiências negativas, que você possa se abrir e falar: Senhor, eu tenho muita dificuldade com essa história de pai. Eu tenho marcas na minha vida com relação, mas eu quero experimentar, eu quero aprender o que esse pastor está falando aí, a te conhecer como um pai. Eu quero que o Senhor gere em mim esse coração de filho. Quantos querem isso nessa noite? Levante sua mão. Se você puder, se você não puder, pode ficar sentado, mas se você puder, dobra o teu joelho na cadeira onde você está. Ajoelha aí. Eu quero orar por você. Se você não puder, pode ficar sentado mesmo. Mas eu queria orar com você agora.
Ekanda shoy andarabastu karabashi andarabas. Rokanda stu andarabalaba shi andarabas. Dekalai show kada stu andarabashi andarabas. Rekanda show kalanda stu kanda shi andarabaste andarabas. Senhor, eu quero declarar nessa noite essa graça paterna sobre este lugar. Eu quero declarar, Pai amado, cura na alma, cura nas feridas, cura nas emoções. Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento dos meus irmãos nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha produzir clareza, vida. Pai amado, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento, nos arranca das sombras e nos traz a luz da verdade da Tua Palavra, nos revelando através do novo pacto, Pai amado, a vida do Filho, a vida do Filho em nós. Eu quero declarar sobre a Tua vida a graça de Filho. Dekadashu yandarabashe karabas. Devandashu yandalabas.